Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba e hoje com entrevista. Vamos ouvir Ángel Di Maria falando sobre a sua passagem no futebol europeu. Quais os melhores jogos, com quem foram os melhores jogadores que Di Maria jogou e as lembranças dele vestindo a camisa do Benfica, também de Real Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester United. A gente vai contar tudo aqui no Zona do Euro. Tem o depoimento de Luka Modric sobre a sua carreira no Real Madrid. Vamos ouvir o novo reforço do Sporting de Portugal, atual bicampeão nacional. E uma atualização de como está a luta por vagas na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. E uma curiosidade: um dos poucos clubes campeões nacionais de Portugal, ou melhor, um dos dois únicos pequenos a destronar os três grandes em Portugal, foi rebaixado da primeira para a quinta divisão nacional e no material especial a gente vai contar sobre isso. Então, com todos esses assuntos, o Zona do Euro está no ar aqui na Guaíba. Você nos acompanha no FM 101.3, no guaíba.com.br e também através do aplicativo da Rádio Guaíba. Você pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais. Tem o nosso Facebook, que é Rádio Guaíba, para você nos acompanhar por lá. O nosso YouTube, o canal de esporte exclusivo lá no YouTube, Guaíba Esporte. Tem o nosso TikTok também, Rádio Guaíba. Nosso Instagram e Twitter, @Guaíba Esporte. Você participa com a gente e nos acompanha também no Spotify. Coloca Guaíba Esporte. Hoje, o episódio 142 do Zona do Euro. Eu sou Paulo Nunes, a produção do Maurício Souza e da Ana Carolina Nazário. A mesa de áudio do Luciano Vargas. A edição do Rafael Baldez. A coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer. A gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim. E a direção geral de Claudinei Girotti. Bom, para começar o Zona do Euro, vamos falar da Liga dos Campeões da Europa. Bom, a Liga dos Campeões da Europa já está em movimento, principalmente aquelas fases preliminares, né? As chamadas pré-Champions, como a gente chama aqui na América do Sul, a pré-Libertadores é a fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa. Restam, no todo, 7 vagas para compor a fase de Liga da próxima edição do principal torneio continental da Europa, mas algumas eliminatórias até chegar à definição destas 7 equipes. A segunda fase da pré-classificação já tem data marcada e confrontos definidos para acontecer. Nos próximos dias 22 e 23 de julho, os jogos de ida, e nos dias 29 e 30 de julho, os jogos de volta, que vão definir mais equipes que irão adiante para a terceira fase classificatória da Liga dos Campeões da Europa. E agora a gente vai falar aqui no Zona do Euro sobre esses confrontos. Bom, o primeiro destaque, o KuPS da Finlândia, vai enfrentar o Kairat do Cazaquistão. O Kairat é um clube do Cazaquistão mais acostumado com esse tipo de competição, talvez tenha um favoritismo ao clube cazaque. O Noa da Armênia vai enfrentar a equipe do Ferencváros da Hungria. O Ferencváros é o principal clube húngaro, o grande campeão nacional, atual campeão nacional também na Hungria, leva um certo favoritismo nesse confronto. Já o Rigas da Letônia vai enfrentar a equipe do Malmo da Suécia, o Malmo tradicionalíssimo, Malmo que já chegou inclusive a decisões de competições continentais, é o favorito nesse confronto. Temos o Pafos do Chipre enfrentando o Maccabi Tel Aviv de Israel. Um confronto parelho por aqui, a gente pode dizer assim, porque o Pafos é o atual campeão nacional no Chipre. Surpreendeu na última temporada ao derrubar, por exemplo, o favorito
no Chipre, que é a equipe do Apoel, e o Paphos foi campeão nacional na última temporada. Na temporada anterior já havia conquistado a Copa do Chipre, e agora dá para colocar em pé de igualdade contra o Maccabi Tel Aviv, que é um dos principais clubes de Israel, que é o atual campeão nacional também. A equipe do Maccabi Tel Aviv vai disputar confronto parelho contra o Paphos do Chipre. Ainda nesta segunda fase de classificação para a Liga dos Campeões da Europa, temos o Harum Spartans de Malta contra o Dinamo de Kiev da Ucrânia, e aqui temos um favoritismo muito grande para a equipe ucraniana, atual campeã nacional e tradicional também, com mais rodagem no futebol europeu, o time do Dinamo de Kiev. Seguindo, tem o Copenhagen da Dinamarca contra o Drita de Kosovo, também com favoritismo ao Copenhagen, tradicional clube dinamarquês, atual campeão nacional da Dinamarca, é o principal clube do país e é o favorito nesse confronto. O Skandia da Macedônia do Norte vai enfrentar o Steaua Bucareste da Romênia. A equipe romena voltou a ser campeã nacional nesta última temporada e também aqui leva o favoritismo. O Steaua Bucareste, inclusive, é campeão de Liga dos Campeões da Europa, tem um título europeu no seu currículo, time famosíssimo, principalmente nos anos passados no leste europeu, agora sofreu com crise econômica, se reestruturou, voltou a brilhar no cenário romeno e está disputando a pré-classificatória para a Liga dos Campeões e leva o favoritismo nesse confronto contra o Skandia. O Slovan Bratislava da Eslováquia vai enfrentar o Zrinski Mostar da Bósnia, 2 campeões nacionais, mas o favoritismo aqui é do Slovan Bratislava, que inclusive na última fase de pré-Champions foi até os playoffs finais, aí não conseguiu entrar na fase de Liga e foi para a Liga Europa. Na Polônia, o Lech Poznan vai enfrentar o Breiðablik da Islândia, com favoritismo para a equipe polonesa. Já o Rijeka da Croácia, atual campeão nacional, vai enfrentar o Ludogorets Razgrad da Bulgária. Um confronto com 2 equipes mais tradicionais para essas fases de pré-eliminatórias na Europa. O Rijeka, por vezes, frequentando essas competições, e o Ludogorets, que é o atual campeão búlgaro, aliás, tem 14 títulos seguidos do campeonato búlgaro. Inclusive, quando a gente fala daquelas longas dinastias do futebol, a maior dinastia vitoriosa vigente na Europa é a do Ludogorets Razgrad, que é atual campeão búlgaro e tem 14 títulos nacionais consecutivos. Os seus 14 títulos da história são esses 14 de forma consecutiva. Acho que dá para colocar a equipe do Ludogorets como favorita diante da equipe do Rijeka. Ainda na segunda fase de classificação na pré-Liga dos Campeões da Europa, teremos o confronto entre o Lincoln Red Imps de Gibraltar contra o Estrela Vermelha da Sérvia. O Estrela Vermelha também campeão europeu no passado, favorito nesse confronto e atual campeão nacional no país. Ainda seguindo os últimos 4 confrontos desta segunda fase de classificação, teremos o Shelbourne da Irlanda contra o Qarabag do Azerbaijão. A equipe do Azerbaijão, neste caso, coloco como a favorita. O Qarabag tem uma força local muito grande, atual campeão nacional, e deve eliminar o Shelbourne, pelo menos eu apostaria nisso. O Vitória Pilsen da República Tcheca vai enfrentar o Servette da Suíça. Aqui um confronto também mais equilibrado. O Vitória Pilsen, tradicional clube da terra da cerveja lá na República Tcheca, mas o Servette também é um clube tradicional do futebol suíço. Também vejo uma certa paridade nesse confronto, assim como a gente tem no Paphos do Chipre contra o Maccabi Tel Aviv de Israel, por exemplo, o Rijeka da Croácia contra o Ludogorets da Bulgária. Acho que o Vitória Pilsen da República Tcheca contra o Servette da Suíça é um confronto também parelho. E aí talvez o jogo mais interessante vem agora, nessa fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa, que é o confronto entre o Rangers da Escócia e o Panathinaikos da Grécia. 2 clubes que já frequentaram e com histórico de competições europeias, sendo finalistas em competições europeias. 2 clubes gigantes nos seus países. O Rangers, que é o atual vice-campeão escocês, mas divide ali junto com o Celtic, né, a grande rivalidade no futebol escocês e no futebol europeu. O Panathinaikos não fica atrás, não. Tem a grande rivalidade contra o Olympiacos no futebol grego. São 2 grandes clubes no cenário nacional de seus países e agora vão se enfrentar nessa segunda fase de classificação. O eliminado certamente vai para a Conference League, mas a equipe que for classificada
vai seguir adiante, seja o Rangers da Escócia ou o Panathinaikos da Grécia. Aqui vejo como grande jogo dessa segunda fase. E por fim, tem o Brann da Noruega contra o Red Bull Salzburg da Áustria. Dá para colocar o favoritismo para a equipe austríaca. O Salzburg, que na última temporada não conseguiu ser campeão nacional, aliás, há 2 anos que não consegue de forma consecutiva, mas tem uma certa hegemonia dentro do futebol austríaco, vai enfrentar o Brann da Noruega. Repetindo que os jogos de ida acontecem nos dias 22 e 23 de julho, os jogos de volta nos dias 29 e 30 do mesmo mês. Na terceira fase, na fase seguinte, já estão classificados o Nice da França, o Feyenoord da Holanda, o Benfica de Portugal, o Bruges da Bélgica, o Fenerbahçe da Turquia, o Celtic da Escócia, o Basel da Suíça, o Sturm Graz da Áustria e o Bodo Glimt da Noruega. Essas equipes ainda vão passar por uma terceira fase classificatória até a gente ter a definição das 7 equipes que vão compor a fase de liga da atual Liga dos Campeões da Europa na temporada 2025-2026. Você está acompanhando o Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba, episódio 142 do Zona do Euro, para você que nos acompanha, seja no FM 101.3, através do site da Guaíba, uguaíba.com.br, do aplicativo da Rádio Guaíba, aplicativo móvel do seu celular. Se você não tem, pode baixar na sua loja digital, coloca a Rádio Guaíba, vai aparecer para você. E também no Spotify. Lá você coloca Guaíba Esporte e você nos acompanha por lá com o episódio 142 do Zona do Euro, assim como os demais episódios que estão disponíveis lá do Zona do Euro. Já falamos sobre a fase pré-classificatória da Liga dos Campeões da Europa. Agora vamos dar um destaque para algumas contratações no cenário europeu. O brasileiro Alisson Santos, atacante de 22 anos que estava no União Leiria de Portugal, foi revelado pelo Vitória, passou pelo Náutico, depois foi atuar no futebol português, onde acabou se destacando na última temporada. Foi contratado pelo atual campeão nacional no país. Agora, o Alisson Santos vai vestir a camisa do Sporting. E ele falou com a TV oficial do clube e a gente vai ouvir um pouquinho do que disse o Alisson Santos, brasileiro apresentado na equipe do Sporting. Muito feliz de vestir a camisa do Sporting Clube de Portugal. É um sonho para mim estar vestindo a camisa do Sporting e estou muito feliz com isso. E espero aproveitar, dar meu máximo e ajudar o Sporting, que é o mais importante. Tem sido tudo muito maravilhoso, o grupo me recebeu muito bem, foi uma adaptação muito boa, acredito que hoje já estou adaptado. E ter tido toda essa experiência, ver o clube sendo campeão, foi muito bom para mim também. E espero chegar, ajudar o grupo para continuar sendo feliz e para que o Sport continue sendo campeão. Toda a malta me recebeu bem, o mister, os jogadores, sempre buscando me ajudar a dar o meu melhor nos treinamentos. E eu aproveitei bastante, mesmo sabendo que eu não poderia jogar, mas fui muito feliz e deu para aprender bastante nesse período em que eu estive aqui. Todos os jogadores me ajudaram bastante, mas eu estive mais ali junto com o Matheus Reis, que é brasileiro, e todo final de treino ele sempre falava comigo: boa, irmão, tá treinando bem. E foi uma amizade que a gente foi criando, e os outros jogadores também me passaram força, e isso foi bastante bom para mim, para poder me ajudar nesse período de adaptação. Acaba por ser positivo, vejo que tem muita malta nova e isso é bom para nós que somos novos, também tem jogadores mais experientes, a gente acaba por aprender com eles e assim também conseguimos crescer na nossa carreira com grandes jogadores do nosso lado. Sempre tive muitos sonhos, eu não imaginava que ia ser tão rápido chegar em um clube tão grande assim na minha vida. Eu fico muito feliz por isso, mas também no passado passei por muitas dificuldades que me levaram a ter incertezas, mas fui forte, continuei trabalhando e fui muito feliz em aos poucos ir subindo na minha carreira e hoje chegar aqui no Sporting. Ter vindo para Portugal, confesso que no começo foi um pouco difícil, porque foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil,
mas tive pessoas que me ajudou a me adaptar aqui. Minha mãe foi a principal pessoa que me deu essa força para mim poder continuar em busca do meu sonho, e com isso eu fui forte, olhei para frente e continuei na luta. Graças a Deus eu tive uma boa atuação no Leiria, e chegar aqui para mim hoje é um sonho. Estou muito feliz, olhar para trás e ver tudo que eu já passei, e hoje está chegando aqui no Sporting, para mim eu estou realizado e espero ser muito feliz aqui também. Eu como jogador, minhas características dentro de campo costuma ser o 1 contra 1, a velocidade, eu buscar também bastante o gol, ajudar a minha equipe também com assistência. E ter chegado antes me ajudou bastante a aprender mais, a evoluir mais em coisas que eu preciso melhorar, e acredito que eu tenho melhorado bastante, e agora é dar continuidade a isso, para, com fé em Deus, dar muitas alegrias aos sportinguistas. Passou um filme na minha cabeça, de como eu disse, de tudo que eu já passei, e poder ter chegado na academia pela primeira vez e também no estádio pela primeira vez. Eu tive um grande sentimento, né, de saber que eu estava conquistando uma coisa muito grande na minha carreira, e sei agora da responsabilidade que eu tenho, mas estou muito feliz, muito empolgado para poder estrear dentro de campo e ajudar meus companheiros e ser muito feliz aqui no Sporting. Acho que é um sonho de todo jogador jogar a maior competição do mundo. Vou trabalhar muito para que isso possa se realizar, para que eu possa jogar essa competição. E estou muito feliz, empolgado com tudo que vem pela frente, e creio que vai dar tudo certo. Pelo que eu tenho visto nos jogos que eu fui, a torcida apoia o jogo inteiro, e a cada jogo que eu ia só me dava mais vontade ainda de poder estar em campo, de poder ajudar, e ter visto o clube ser campeão agora, para mim me deu mais um sentimento maior ainda de poder estar dentro e ajudar o clube, mas creio que vendo tudo isso me dá mais vontade ainda para ajudar o Sporting a continuar sendo campeão, e esse é o meu maior objetivo aqui. O Sporting, que é o atual campeão português, está classificado para a Liga dos Campeões da Europa, né? Por exemplo, dos campeões nacionais, além daqueles das grandes principais ligas da Europa, tem os campeões nacionais, o Sporting em Portugal, o Olympiacos da Grécia, o Slavia Praga da República Tcheca, o Galatasaray da Turquia e o Union Saint-Gilloise da Bélgica, já com vagas garantidas na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa. Bom, agora no Zona do Euro a gente vai pegar um destaque da Copa do Mundo de Clubes, que no último final de semana teve o Chelsea como grande campeão da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. O time inglês, que está garantido na próxima edição da Liga dos Campeões pelo 4º lugar conquistado na Premier League, derrotou por 3-0 na decisão e surpreendeu ao derrotar inclusive o atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain, que também vai disputar a próxima edição da Liga dos Campeões. Mas, com uma análise sobre o saldo que os clubes europeus levam da participação na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes na história, nosso colega, comentarista aqui da Rádio Guaíba, Gutierrez Sanches, faz a sua análise sobre o Mundial de Clubes. Chega mais, Guti. Tudo bem, Paulo? Todo mundo ligado no Zona do Euro. Um abraço para você, para todo mundo. Sempre um prazer participar do programa. Falar um pouquinho, né, de como saem essas equipes dessa competição, a Copa do Mundo de Clubes, para justamente agora viverem, né, uma nova temporada na Europa. Antes de mais nada, é preciso a gente entender, não é nem o caráter que os clubes ou os times, os profissionais deram à competição. É o caráter que ela acabou tendo obrigatoriamente por onde se coloca no meio do ano, né? Então, não é nem uma questão de escolha, mas o Real Madrid, por exemplo, trocou o Ancelotti pelo Xabi Alonso. Então, inevitavelmente, é um início para o Xabi Alonso. Ao passo que pode já servir como algumas observações para a temporada efetivamente, que vai começar lá em agosto, setembro, para as equipes espanholas. Então, também tem isso, de ser mais interessante para uma eventual janela que fica aberta para os europeus até setembro. De repente, uma reformulação, chega um aqui, sai outro lá. Já se fala que o Xabi Alonso não deve ficar com o Rodrigo, não gosta muito do Vinícius preso do lado esquerdo, e aí ele teria que competir ou formar uma dupla com o Mbappé, mas não muda o fato da minha análise de que realmente é um Real Madrid em transformação, é um Real Madrid em transição.
simplesmente porque trocou o técnico, e isso é muita coisa, mas também porque deve promover algumas reformulações, como o próprio Modric, que fez uma carreira fantástica no Real Madrid, mas agora foi para o Milan. Então eu vejo o Real Madrid como um clube que está se reformulando. É claro que há uma expectativa grande sobre o trabalho do Alonso e também sempre há uma expectativa grande pelo poder de investimento que tem o Real Madrid. Dito isso, vamos para o campeão europeu, que eu sinceramente, sem medo nenhum, e vocês me ouviram aqui no Zona do Euro, achava que seria o campeão da Copa do Mundo, ainda mais depois do desenrolar dela. Né? Ficou evidente para mim que o PSG foi a equipe que melhor jogou na competição. Mas é uma Copa do Mundo, apesar de dos clubes, é uma Copa do Mundo, e até nisso ela fica clara quando a gente vê um Chelsea que durante a competição cresce, durante a competição modifica a equipe e acaba sendo campeão. Indiscutível. Mas eu coloco o PSG, que foi campeão europeu, que fez bons jogos na própria Copa do Mundo, mas que acabou perdendo de forma indiscutível para o Chelsea na final, como outra grande força novamente no futebol europeu. Para campeonato francês, nem se fala, né? Isso aí a gente não precisa nem discutir, é sempre o grande favorito e tem uma equipe muito boa e com uma gurizada com um potencial de crescimento ainda. Então isso também faz do PSG um clube ou um time com grandes perspectivas, como eu disse, em que pese ter perdido, né, o título da Copa do Mundo. Vamos para a Inter de Milão, vice-campeã europeia, mas perde o Inzaghi, vem o Kivu, e é outra que sofre com transição. E sofre talvez mais do que o Real Madrid. Por quê? Qualidade, investimento. Tenho convicção que o Xabi Alonso é melhor do que o Kivu como treinador, então eu acho que a Inter sai um pouco chamuscada desse Mundial. Não fez bons jogos, perdeu para o Fluminense, por exemplo, né? Teve uma dificuldade na competição, e daquelas equipes que começam, digamos assim, com um pouco mais de desconfiança, haja vista o que fez na temporada passada, de vice-campeonato italiano e de vice-campeonato da Copa do Mundo. Vamos para outra italiana, Juventus. Acho que, guardadas as proporções, a Juventus é um caso parecido com o Chelsea. Daqui a pouco a gente vai chegar no campeão. A Juventus é um time que ainda não dá para garantir muita coisa, mas tem um potencial de jovens que podem elevar um pouco o patamar recente da velha senhora. Acho Francisco Conceição um baita de um jogador, tem outros caras jovens, Thuram e companhia, nesse time de Turim, e eu acho muito interessante para a Juventus, mais do que competições europeias, e aí eu vou ser bem sincero que eu não vejo tanto potencial, pelo menos por enquanto, mas pode ser que essa projeção de potencial de jovens que eu estou fazendo, ela pode se confirmar já nessa temporada, mas caso não, vejo a Juventus com potencial de trabalho no campeonato italiano, voltar de repente a disputar realmente o título italiano, com a chegada do Igor Tudor para treinar, ele que jogou, o croata que jogou muito tempo também no próprio futebol italiano e na Juventus, mas é uma equipe, assim como o Real Madrid e talvez um pouco o Chelsea. Chelsea é um caso diferente, como eu disse, mas daquelas que estão vivendo uma transição. O Bayern de Munique, eu já vejo como um time que precisa de um salto. O Bayern de Munique é aquele que a gente sempre respeita e tem que respeitar, é aquele que sempre joga muito bem e joga mesmo, é aquele que acabou confirmando depois de uma temporada do Leverkusen que é o legítimo campeão alemão e foi campeão com Kane, acho que é um baita time, o time do Bayern, mas às vezes parece que falta ao Bayern um pouco mais de qualidade, parece estranho eu dizer isso, mas qualidade pontual. Musiala joga muita bola, o Kane também, gosto muito do Kimmich, mas às vezes parece que são meio comuns os demais guris de lado, sabe? A gente não vê um time assim com poder de decisão, salvo Musiala e Kane, o que não é pouco, para fazer algo grande. Mas é sempre um favorito na Europa. Campeonato alemão nem vou falar. E por último, não esquecendo do City, né, que aí eu não vou considerar porque vive uma transição, o Guardiola parece que não quer mais e fez um péssimo Mundial, ou Copa do Mundo, né? Mas chegando no campeão, Chelsea. Olha, o Chelsea me surpreendeu. Não porque eu não sabia da qualidade do Chelsea, pelo contrário, para quem não está acostumado, um dos meus times de preferência na Europa é sim o Chelsea. E eu acompanho, tenho visto muito investimento, muita gurizada,
falta às vezes um pouco de experiência, mas vai chegar uma hora que se tu mantiver essa gurizada no elenco, eles vão passar a ser um time qualificado como é e com certa experiência. Cole Palmer, Caicedo, Enzo Fernandes, a chegada do João Pedro, fundamental a chegada do João Pedro, é muito melhor centroavante que o Dilep e é muito mais jogador. Então assim, o Chelsea, ele talvez tenha me surpreendido por já ter dado o resultado com o título da Copa do Mundo antes do que eu esperava. No entanto, eu vejo o Chelsea com potencial, porque, como eu disse, investe bastante, o time é jovem, mas é muito qualificado. E se o Maresca continuar botando esse time nos trilhos, vai ser interessante para campeonato inglês e também para Copas Europeias. Lembrando que o Chelsea é campeão da Liga Europa, né? E é um time que tem suas competições, tem próprio título de Champions, mas eu sempre achei, ou pelo menos nessas últimas fases, um time muito jovem, com bons jogadores, mas todos muito jovens na média. Talvez esse título de Copa do Mundo incontestável diante do PSG faça os azuis chegar com mais força. Cada um na sua, uns com transição positiva, outros com uma transição já mais negativa, caso da Inter, outros mais no quesito da incógnita, o Real Madrid, mas 2 confirmados que eu considero Chelsea e PSG. É fácil até dizer isso porque fizeram a final, mas é porque tem jogado mesmo bem e o PSG nem se fala é campeão europeu. O Chelsea porque bateu o campeão europeu na final da Copa do Mundo. Agora é esperar, ver como chegam esses grandes europeus para uma temporada que vai ser difícil e que termina também com uma Copa do Mundo aí de seleções lá no meio de 26. Abraço, Paulo, abraço para todo mundo aí no Zona do Euro. Você está acompanhando na Rádio Guaíba o episódio 142 do Zona do Euro. Você nos acompanha também a qualquer momento no Spotify. Coloca Guaíba Esporte no Spotify, você vai nos acompanhar por lá com todos os demais episódios do Zona do Euro disponíveis para você. Bom, agora aqui no Zona do Euro a gente vai com um material especial feito pelo nosso colega Maurício Souza, porque o Boa Vista de Portugal está atravessando a maior crise da sua história. O clube português que foi rebaixado na última temporada dentro de campo da primeira divisão portuguesa para a chamada Liga 2, né, a segunda divisão de Portugal, só que está atravessando uma crise maior ainda, porque após a diretoria do clube não apresentar as garantias necessárias para a equipe disputar a segunda divisão portuguesa, a Federação Nacional determinou o rebaixamento da equipe para as divisões inferiores do país. Apenas 2 times, Boa Vista e Belenenses, foram campeões nacionais em Portugal, fora Sporting, Benfica e Porto. E o Boa Vista conquistou esse título no ano 2000. E o nosso colega Maurício Souza deixou um material especial pra gente explicando essa história do rebaixamento do Boa Vista de Portugal. E o Boa Vista, um dos clubes mais tradicionais de Portugal e também um dos 5 campeões nacionais, foi rebaixado à 5ª divisão do futebol português. A decisão foi tomada pela Federação Portuguesa de Futebol, após a diretoria dos achadrezados não conseguir apresentar as licenças necessárias para disputar as divisões superiores. Na temporada 2024 e 2025, o Boa Vista terminou na última colocação da Primeira Liga e foi rebaixado à 2ª divisão. No entanto, devido à grave crise financeira enfrentada pela Sociedade Anônima Desportiva, equivalente à SAF aqui no Brasil, o clube não conseguiu entregar, até o prazo final de 7 de julho, os documentos exigidos para disputar a 2ª Liga, a Liga 3, Popular Terceira Divisão ou até mesmo o Campeonato de Portugal, que seria a 4ª divisão. Sem as certidões da Segurança Social e da Autoridade Tributária, que até atestariam a regularização das contribuições fiscais e trabalhistas, a Comissão de Licenciamento da FPF
determinou o rebaixamento do Boa Vista aos campeonatos da 5ª Divisão do Futebol Nacional. Fundado em 1903 e grande rival local do Porto, o Boa Vista é um dos 5 únicos campeões portugueses. Além dos achadrezados, apenas o Belenenses conseguiu romper o domínio dos 3 grandes, como Benfica, Porto e Sporting, na elite do futebol nacional. O maior feito da história do Boa Vista aconteceu no início do século, na temporada 2000-2001, quando conquistou o título do campeonato português com 77 pontos em 34 jogos disputados, superando o seu maior rival, o Porto, por uma diferença de 1 ponto. O time contava com destaques como o goleiro Ricardo e o volante Petit, ambos titulares da seleção portuguesa naquele ano. Além do título nacional, o Boa Vista também soma 5 conquistas da Taça de Portugal: 1974/75, 75-76, 78-79, 91-92 e, por fim, 1996, temporada 1997. O campeão português no início do século, o Boa Vista, está rebaixado à 5ª Divisão do futebol nacional. Agora, no Zona do Euro, a gente vai para nossa viagem no tempo e entrevistas especiais. Porque já falamos neste episódio, no 142, sobre a fase classificatória da Liga dos Campeões da Europa. Falamos também sobre o Alisson Santos, contratado pelo Sporting em Portugal, sobre a Copa do Mundo de Clubes e também explicamos essa história do Boa Vista de Portugal ter sido rebaixado para divisões inferiores lá no seu país. Agora, 2 destaques para a gente dar sequência ao Zona do Euro. Primeiro, Di Maria, que retornou ao futebol argentino para atuar na equipe do Rosário Central, inclusive na sua estreia pelo time argentino, que acabou revelando, ele fez gol. Na Europa, o argentino brilhou com as camisetas do Benfica, do Real Madrid, do Manchester United, do Paris Saint-Germain e da Juventus. Depois, retornou ao Benfica mais uma vez. E após 2 temporadas do clube português, o jogador foi homenageado em sua despedida após a participação do Benfica na Copa do Mundo de Clubes. Di Maria, que também brilhou muito com a camisa da seleção argentina, fazendo gols em decisões importantes, como na final da Copa América, na decisão contra o Brasil em que a Argentina foi campeã no Rio de Janeiro, na decisão da finalíssima, do campeão da Copa América contra o campeão europeu, aquele Itália e Argentina. O Di Maria também fez gol naquela decisão, em especial gol na final da Copa do Mundo, em que a Argentina derrotou a França e foi campeão do mundo no Catar. A Benfica TV da equipe do Benfica, postou nesta semana uma entrevista especial feita pelo clube com o Di Maria. A gente vai ouvir um pouquinho do Di Maria relembrando a sua carreira no futebol europeu. Lo dije muchas veces, cuando me fui a Benfica también dije que quería volver, que quería volver otra vez a vestir esta camiseta. Para mí es como mi casa, porque fue mi primer club en Europa, un lugar donde llegué con 18 años, con mi mamá, mi papá, mis hermanas, y desde el primer día sentí el cariño y el amor de la gente. Pasé 3 años maravillosos y cuando me tocó ir fue duro, me costó muchísimo, pero tenía esa ilusión de algún día volver a vestir esta camiseta, y creo que me voy con esa alegría de haber vuelto, de haber cumplido con la palabra de volver otra vez al Benfica, y también había dicho que tenía muchas ganas de poder terminar en Rosario Central, en mi club, en mi casa, de donde me formé, de donde salí, así que nada, creo que es un cierre más que soñado. Qual é a sua ideia? Jogar mais um ano ou sente que tem forças para jogar ainda mais? Eso no sé. Voy a hacer solo un año de contrato. Voy a ir viendo cómo me voy sintiendo, pero creo que todavía tengo para seguir estando a un buen nivel. Creo que lo estoy demostrando también acá en el Mundial de Clubes.
y nada, tengo la ilusión de poder hacer algunos años más, pero bueno, dependerá cómo me voy sintiendo. Vou mostrar-lhe aqui algumas imagens, vamos começar por esta. O que é que significa a final da Taça de Portugal? O que é que significam estas lágrimas do Di María? Bueno, difícil, porque tenía la ilusión de poder ganar la 39, de poder lograr también la taza. Habíamos ganado la taza de invierno y eso me había hecho muy feliz y tenía la ilusión de poder lograr los 3 títulos, pero bueno, no se pudo. Fue un momento difícil para mí, fue como un conjunto de cosas, ¿no? Saber que era mi último partido en Portugal, en Lisboa, en la ciudad donde fui muy feliz. No poder darle la alegría a todos los benfiquistas me dolió muchísimo, pero bueno, creo que me voy muy tranquilo porque pude ganar todo lo que se podía ganar en Portugal, gané todas las competiciones en los 5 años que estuve y pude volver y demostrar que realmente cumplí con mi palabra y volví otra vez a vestir esta camiseta. Isto foi um dia duro para os benfiquistas, para a nação benfiquista e foi, pergunto eu, ainda mais para o Di María, uma vez que é o último jogo nos relevados portugueses, é a sua despedida. Por eso, la verdad que fue difícil por eso, porque sabía que era el último partido, no poder darle la alegría, el estadio estaba increíble, el ambiente, toda la gente de Benfica apoyando desde el primer minuto hasta el último, y no poder darle esa alegría, me voy tranquilo, pero a la vez un poco dolido por no poder darle alguna alegría más. Vamos aqui para outra imagem. Esta imagem do Di María depois do gol ao Porto, a fazer aquele sinal do juntos, não é? O que é que significava também este momento e esta interação com os adeptos do Benfica? Es el cariño que me dieron durante los 5 años, es demostrarle también ese mismo cariño mío hacia ellos, que me fui, que volví, que otra vez quise volver a vestir esta camiseta, que podía haber ido a cualquier parte del mundo y decidí volver otra vez al Benfica y nada, creo que me dolió mucho también el no haber podido jugar más partidos en el Estadio da Luz por lesiones, pero así es el fútbol, así creo que el demostrar un poco mi amor hacia todos los benfiquistas era lo único que quería y creo que lo logré. Recorda-se daquele momento no Estádio da Luz, na apresentação com milhares de adeptos do Benfica. O que é que significou também para si esse momento mágico? La verdad que nunca pensé que podía llegar a pasar. Fue un momento muy importante porque que sea un jugador extranjero, que no sea portugués, que vuelva otra vez después de unos 15 años y vuelva otra vez al Benfica y ser recibido de esa manera, es muy difícil que pase y nada, es lo que te dije anteriormente, el cariño que ellos me dieron a mí, intenté devolvérselo de alguna manera de dentro del campo de juego y ese día para mí va a quedar en la historia, ¿no? Porque en mi historia, porque bueno, me pasó muy pocas veces, seguramente ahora en Rosario Central me vuelva a pasar. Un momento así fue solamente en París que viví, un momento así tan lindo, e esse vai quedar também em meus recuerdos. Como é que descreve a relação que tem com os adeptos do Benfica? É um ídolo de muitos jovens, de muitos adeptos. Como é que descreve esta relação? Yo solamente tengo palabras de agradecimiento hacia los benfiquistas, que llegué con 18 años sin ser nadie, sin haber ganado nada, llegar con mi mamá, mi papá, mis hermanas, y que la gente me haya adoptado como un niño de la casa, para mí fue increíble. Por eso esas ganas de querer volver otra vez a vestir la camiseta del Benfica después de tantos años era lo que deseaba. Sinceramente estoy eternamente agradecido a ellos, es algo increíble para mí, y nada, ojalá algún día venga de otra manera y seguir teniendo ese cariño. O Di María jogou em grandes clubes mundiais. Como é que descreve os adeptos do Benfica que estão em todo o lado? É difícil encontrar semelhanças, não é? Es difícil. Gracias a Dios tuve la posibilidad de jugar en
en todos los equipos grandes de cada país, porque es la realidad, es lo que lleva mi carrera. Y sinceramente, donde vamos, sea Champions, sea el Mundial de Clubes, sea Taza, es siempre local, siempre jugar de local, siempre tener benfiquista en todos lados. Y no solamente eso, cuando estoy de vacaciones en cualquier lado del mundo, siempre aparecen benfiquistas y la verdad que eso es algo increíble. Que balanço é que faz destes 2 anos no Benfica? ¿Valeu a pena? Volver siempre a donde uno se siente como en casa siempre vale la pena. Lo que te dije antes, lo único que me duele no haber podido lograr más títulos, poder darle más alegrías a los benfiquistas que desde el primer día hasta el último siempre están apoyando, viajan a todos lados y la verdad que es lo único que me duele, pero sé que saben que di el máximo como lo doy siempre. Aquela vitória por 4-1 com 2 golos do Di Maria frente ao Porto foi o melhor momento do Di Maria nestes 2 anos, neste regresso ao Benfica. Creo que en esa fase de ese mes y medio, 2 meses, fue cuando estaba en un alto nivel, me sentía muy bien, con mucha confianza, las cosas salían naturalmente. Es difícil poder lograr en un clásico así, poder hacer 2 goles, poder disfrutar de jugar al fútbol, porque fue un partido increíble en todo sentido. Así que nada, creo que haber podido por lo menos lograr esa victoria de local contra Porto va a quedar en la historia seguramente del club, para mí y para todos los benfiquistas. Gostava que visse esta imagem, ainda se recorda? Sim. Quando chega ao Benfica na temporada 2007-2008, que jovem era este que atravessa o continente, deixa a família y vem para un club como el Benfica? Es difícil cuando uno tiene que salir del país, lo dije muchas veces. El día que decidí venir al Benfica, a mi familia le dije, ¿no? O todos o no voy. Y mi familia aceptó venir a tomar esa responsabilidad de saber que iban a depender de mí, de lo que yo podía llegar a hacer. Pero bueno, eso es uno de los momentos más lindos en mi carrera, porque a partir del día que llegué, firmé y hice contrato con este club, mi vida cambió para siempre. Há momento também muito marcante, é este. O gol que faz com Diego Armando Maradona nas bancadas da Luz. Que recordações é que tem também deste momento? No, increíble. Creo que aquí pasé muchísimos momentos históricos, muchísimos momentos hermosos. Que Diego haya venido al Estadio da Luz a verme. Lado com Eusébio, ¿no es? Diego Armando Maradona lado a lado con Eusébio. Sí, entonces para mí era un momento único, ¿no? Tenía muchas ganas de jugar, de poder demostrar. Venía justo el Mundial del 2010 y tenía la ilusión de poder estar. Y bueno, dependía mucho de ese partido también. Pude hacer un lindo gol. Él se fue contento de ahí. Y bueno, gracias al Benfica, gracias a ese gol de ese momento, tuve la posibilidad de poder ir a mi primer Mundial. Fale-nos um pouco da sua relação com Otamendi. Como é que é esta relação que vai para lá dos relevados, vai para lá das 4 linhas? No, con Nico y su familia somos muy unidos. Bueno, nos conocemos hace muchísimo tiempo de la selección argentina, de viajes, de mundiales, de Copas América. Pero bueno, el poder vivir con él en un mismo club es muy diferente a cuando uno está en la selección, ¿no? Y nada, la verdad que me llevo una impresión mucho más linda de la que ya tenía por él y por su familia. Pasé 2 años maravillosos con ellos, compartiendo asados, cenas, cumpleaños, momentos inolvidables. Levantar una taza, y nada, creo que fueron 2 años increíbles con él, con su familia y vistiendo esta camiseta que es obvio que es un privilegio. Di Maria é dos jogadores com mais títulos no futebol mundial, tem 36 títulos. Olhando para estes títulos todos que tem, onde é que pensa que está na história do futebol? Esa pregunta es más para el resto que para mí. Es muy difícil de poder responderla. Lo que sí puedo decirte es que como en ese video llegué como un niño, hoy me voy como un adulto y
y todo lo que pasó durante mi carrera lo viví de la misma manera. De cuando tenía 18, ahora que tengo 37 años, cada título fue una alegría inmensa, sea la Copa del Mundo como sea cualquier otro título. Desde que comencé a jugar, lo único que quería era disfrutar dentro de un campo de juego. Me interesa solamente disfrutar, divertirme, sonreír, ser feliz. Y todo lo que vino fue gracias a esa alegría que yo intento darle a la gente y a mí mismo dentro de una cancha de fútbol. Entonces, los títulos y donde esté hoy en día, si estoy arriba, abajo, en el medio, dependerá de lo que la gente quiera decir. Para mí, lo importante es mi familia, lo que hice durante mi carrera, lo que disfruté en mi carrera y lo demás queda aí. O Di Maria jogou com grandes jogadores, jogou com Messi na seleção da Argentina, jogou com Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Qual foi o melhor jogador que viu jogar nestes anos todos? Es muy difícil poder decir uno. Creo que tuve la posibilidad de jugar con una generación de jugadores increíble, porque jugué con Leo, jugué con Chris, jugué con Ibra, jugué con Rooney, con Van Persie, con Mbappé, con Neymar. Creo que es muy difícil de poder decir uno. Son todas bestias, todos jugadores número uno en ranking de los mejores. Uno con unos años más, otro con menos, pero tuve la posibilidad de jugar con casi todos, o todos, si hay que decirlo. Así que es difícil decir uno. Tengo ese privilegio y tuve esa suerte de poder compartir con grandísimos jugadores, con goleadores, con asistidores, con jugadores con talento increíble, y es lo que me llevo, ¿no? Esa posibilidad y esa suerte de haber podido jugar con tantos cracks. E a pergunta contrária, qual foi o jogador, o defesa neste caso, mais difícil que encontrou pela frente? Algún defensa. Normalmente siempre paso a todos, pero no, creo que no jugué en contra de él, sí en entrenamientos, y creo que el Cuti Romero, el jugador que está en el Tottenham, es uno de los jugadores o defensores más duros para poder pasar en todo sentido, por velocidad, por fuerza. Así que creo que él es el jugador. E qual foi o treinador que mais o marcou? Pasa que en mi carrera siempre tuve como momentos buenos en el que bajaba, siempre tuve la posibilidad de tener un entrenador que me volvía a subir. Son varios, tengo miedo de a veces de olvidarme de alguno, pero bueno, si tengo que empezar es por Don Ángel Tuilosov, es el entrenador que me hizo debutar en Primera División, que me vio jugando en la Rosarina de Rosario, y fue el que puso el ojo en mí y me hizo pasar de mi categoría directamente a Primera División, a entrenar 4 días y ponerme a jugar el fin de semana. Así que para mí Don Ángeles es la persona que me dio la posibilidad, y gracias a él hoy soy quien soy también. Como é que define também desde Fernando Santos, Camacho, Quique Flores, Jorge Jesus, Roger Schmidt y ahora Bruno Lage, como é que descreve os treinadores? Bueno, cada uno tenía lo suyo, ¿no? Primero estoy agradecido a Fernando Santos porque fue el que me trajo al Benfica, el que me vio en Rosario Central, en el Mundial Sub-20 con Argentina, y el que me trajo aquí, así que agradecido siempre a él. Después tuve a Camacho y Quique que me utilizaron menos, que jugué mucho menos porque trajeron justo sus jugadores. Camacho trajo a Cebolla Rodríguez y Quique trajo a Reyes, entonces me costó un poco más jugar. Pero bueno, creo que también eso me vino muy bien porque crecí poco a poco, con los entrenamientos, con jugadores con experiencia, me vino muy bien. Y después llegó Jorge Jesús, el que me dio la posibilidad de jugar, el que me metió a ser titular indiscutible, el que me dio esa confianza que necesitaba
y bueno, gracias a él pegué después el salto y bueno, pude ir al Real Madrid. Creo que fue un entrenador que sacó todo lo mejor de mí y hizo que pueda explotar en ese año. Y bueno, después, cuando volví ahora, tuve a Smich y ahora a Bruno Lage. Son completamente diferentes. Lage es más agresivo con el jugador para hablar, para sacar esa energía. Smich era mucho más tranquilo, te intentaba sacar lo mejor de uno en cada momento, mucho más tranquilo. Pero dos grandes entrenadores. Lamentablemente no, con los dos no se pudieron ganar muchos títulos, pero bueno, así es el fútbol también. Pero creo que el club termina siempre eligiendo buenas opciones. Di Maria jogou no Benfica, no Real Madrid, no Manchester United, no Juventus, no Paris Saint-Germain. Onde é que vimos o melhor Di Maria? Creo que mi tercer año aquí fue un gran año mío. Después mi cuarto año en el Real Madrid también, que fue el año que ganamos la Champions. Fue un año espectacular, inolvidable en todo sentido por todo lo que me brindé en una posición que no estaba acostumbrado a jugar, que era en el medio. Y creo que después mis mejores años fueron en el Paris Saint-Germain. Esos siete años que estuve en el París fueron años inolvidables, con títulos casi todos los años, dando lo mejor de mí en todos los partidos, haciendo récords históricos de asistencias, de goles. Entonces creo que esos años ahí fueron de los mejores. Di Maria tem 36 títulos. Olhando, tem também aquela característica de ser um jogador decisivo nos grandes jogos, nas grandes finais. Se tiver que escolher aqui o melhor jogo da sua carreira, qual é? Y la final contra Francia en la Copa del Mundo. Creo que fueron, de los 75 minutos que jugué, fueron 75 minutos increíbles, en los que ni yo mismo por momentos creo que hice las cosas que hice, cómo me sentí dentro de la cancha. Creo que fue el mejor partido que hice en mi carrera. Bom, a carreira do Di Maria dispensa a apresentação, né? Uma carreira muito vitoriosa. E quem também tem uma carreira muito vitoriosa foi o Luka Modric, vestindo a camisa do Real Madrid. O croata se despediu do clube nesta temporada, após a participação do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, e agora vai jogar no Milan, vai vestir a camisa 14 da equipe italiana. E o Modric também, numa entrevista especial à TV do Real Madrid, ele falou e relembrou os seus principais momentos vestindo a camisa do Real Madrid. Vamos ouvir um pouquinho do que disse o Luka Modric nessa entrevista especial de despedida no clube madrileño. Es difícil de decir, pero emociones encontradas. Termina una etapa inolvidable y gloriosa, ganadora. Lo que ha vivido me da más alegría. Recordarme todo lo que ha conseguido aquí es para ser muy alegre aunque se termine. Un viaje largo pero inolvidable. Ha crecido mucho como jugador, como persona. Tengo otra casa fuera de mi casa porque Madrid y España es como mi segunda casa y estoy de verdad muy contento y seguro que con el tiempo aún más consciente de lo que ha conseguido, porque voy a necesitar seguro algún tiempo para sumar todas las emociones, todo lo que ha conseguido aquí, donde ha crecido como jugador, como persona. Real Madrid me ha dado todo futbolísticamente y por eso agradecido para toda la vida. Voy a ser siempre madridista. Bueno, solo
escuchar estos números te pone contento, orgulloso de lo que ha conseguido aquí. Ser jugador que ha ganado más títulos, el mejor club de historia del fútbol, es algo impresionante. Pero no solo esto, otras cosas, el cariño de la gente, porque yo siempre me quedo con eso al final, porque eso es algo que nadie te puede quitar. No puedes engañar a la gente. No te van a querer por solo quererte porque juegas en Real Madrid, pero ese cariño que me han dado a mí es algo, no sé, de verdad, algo impresionante. Nunca me lo imaginaba, de verdad. Es difícil de elegir un momento de tantos momentos preciosos que ha vivido aquí, pero yo siempre destaco y quiero recordarme de la 10ª, porque ahí podemos decir que empezó todo, empezó este dominio últimos 12, 13 años, que ha sido increíble, ganando 6 Champions en 10 años. Es difícil, pero yo siempre menciono la 10ª, porque ha sido algo impresionante. En la manera como hemos ganado, que perfectamente define el Real Madrid, que es nunca rendirse, creer hasta final, y nosotros lo hemos hecho y hemos demostrado en este partido. Y luego también, que no voy a olvidarme nunca, es esa celebración en Cibeles después de la 10ª, que ha sido algo muy, muy bonito y inolvidable para todos madridistas, porque el número 10 es especial, y para mí también, y la celebración ha sido muy, muy bonita. Siempre cuando me acuerdo de esta celebración, después me saca una sonrisa. Nunca lo he pensado en eso, como me gustaría que me recuerden. Como ellos quieren. A mí, como una buena persona en primer lugar, creo, y que un jugador que ha dado todo siempre, que ha respetado todos, rivales, compañeros, afición, y que demuestra y te das cuenta que de verdad esta persona te quiere y ha tenido un cariño especial por ti, y yo sé, porque él me ha demostrado muchas veces, y voy a estar agradecido eternamente por todo lo que ha hecho por mim e por minha família. Bom, gente, com as entrevistas, né, do Di Maria e também do Modric, o Zona do Euro, episódio 142, vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com mais destaques do futebol europeu. Porque você sabe, futebol europeu passado a limpo, de um jeito diferente, é aqui na Rádio Guaíba, no Zona do Euro. Obrigado a todos, tchau! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.